forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me visitaste, achando-me enfermo e preso, não foste me ver. E ele me perguntará: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixardes de fazer a um destes mais pequenino, a mim o deixais de fazer. Verso 46: irão este para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Glória a Deus. Só até aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto bíblico, aqui não tem. Glória a Ti. Quantos minutos Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, narrado por Mateus, o evangelista Mateus. Mateus vai descrever nesse texto que nós acabamos de ler a segunda vinda de Jesus em glória, porém, Jesus já com seu trono estabelecido na terra, iniciando agora um período que nós chamamos de período milenar. Jesus vai estabelecer o seu trono sobre a Jerusalém terrestre, e ele vai exercer o seu trono com cetro de ferro para reger todas as nações da terra. E é interessante, pois, visto que esse texto bíblico trabalha a ideia de que quando Jesus vier nas nuvens com os santos e com os anjos, a Bíblia diz que todos os olhos olharão para ele sobre as nuvens dos céus, e todos os joelhos vão se dobrar diante dele. E é interessante, pois, esse período que Deus estabelecerá o seu trono e exercerá com juízo, com vigor, exercerá o seu trono com cetro de ferro, ele vai impor com justiça sobre todas as nações a adoração que lhe é devida quando ele estiver reinando em Jerusalém e a igreja com ele. E é interessante que nós estamos vivendo agora o período da graça, e o período da graça dá-se imediatamente, ou seja, aceita Jesus quem quiser, ó glória, mas no dia que Deus estabeleceu, glória, o tribunal branco, todos hão de prestar conta, e como diz a Bíblia, ó glória, em Mateus capítulo de número 7, versículo de número 22, muitos dirão naquele dia, que dia? No dia do trono branco: Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu curei enfermo, no teu nome eu expulsei demônio, em teu nome fizemos essas coisas. Mas diante daquele trono, Jesus olhará e dirá para o indivíduo: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Isto não é mérito em pregar, em fazer milagre, em curar. O maior mérito é conhecer Jesus e ter o seu nome no livro da vida, para que ele diga naquele dia: entrai pelas portas que está preparada desde a fundação do mundo. Glória! E isso é interessante, porque quando olhamos esse texto bíblico, quando ele vier nas nuvens com os anjos e a igreja, todos os olhos estarão voltados para ele, e todos os joelhos vão se dobrar para reconhecer que ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. É interessante que quando ele vier na sua segunda vinda em glória, a Bíblia nos diz em Zacarias, capítulo de número 14, que ele vai pisar sobre o monte das oliveiras e vai se abrir uma funda gigantesca, vai se abrir um caminho para o povo passar. E que povo é esse que vai passar? Aqueles que hão de subir para Jerusalém para guerrear contra os judeus. Amém. E isso aqui é interessante, porque quando ele vier
vier na sua segunda vinda em glória, os judeus vão ser dispersos por vários lugares. E esse texto bíblico aponta e mostra tanto para os judeus como também para os justos. Glória a Deus. Que não aceitaram Jesus na primeira vinda que ele veio. Mas quando nós olhamos esse texto aqui parece o texto dos refugiados. Quando o anticristo fizer acordo de paz com Israel, esse texto aponta primeiro para a segunda vinda de Cristo, uma vez que 3 anos e meio o anticristo vai resolver o caos mundial da terra. Ele vai resolver a fome, ele vai resolver a guerra e ele vai resolver a doença. Porém, haverá a repentina perseguição. E essa repentina perseguição é interessante, porque visto que os judeus vão se despertar no período da grande tribulação e vão entender que sob as asas da desolação, que é o anticristo que vai pegar diante do templo de Jerusalém e vai oferecer um porco como sacrifício. E os judeus dirão: esse aí não é o Cristo que nós estamos esperando. E os judeus vão se opor contra o governo do anticristo. Aleluia. E quando eles se oporem contra o governo do anticristo, e o anticristo começa agora o período da grande tribulação, e é interessante entendermos isso aqui. Nesse período da grande tribulação, os judeus vão ser dispersos por vários lugares, por desertos e por labirintos, por muro, morro, enfim, vários lugares eles vão estar refugiados por não aceitar a marca da besta. E quando nós olhamos esse texto aqui, quando Jesus vai dizer: quando vier o Filho do Homem, a sua majestade, e a tradução da Bíblia de King James diz que ele vai vir com os anjos e com os santos. Aleluia. Quando ele vier nessa segunda vinda em glória, os judeus vão estar refugiados por vários lugares. Visto que o anticristo agora vai dominar a terra, vai ser um povo, uma só moeda, vai ser uma só povo, uma só raça e uma só religião. Aleluia, Jesus. Nesse período do anticristo, os judeus vão se opor e muito justo também que não vai aceitar a marca do anticristo. Porém, a perseguição virá. E quando essa perseguição vier, os judeus que vão estar em vários lugares nos desertos, o contexto histórico nos mostra que o anticristo vai sair de dentro dos portais de Jerusalém para buscar acordo de paz com as nações da terra, e os judeus que estavam refugiados vão tomar Jerusalém à força, e quando eles estiverem dentro de Jerusalém, fortificar Jerusalém contra as nações que virão lutar contra Israel, chamada Batalha de Gog e Magog, os judeus vão olhar para a direita, existe nação, vai olhar para a esquerda, existe nação, vai olhar para frente, para trás, e vai haver nações de várias formas e vários povos para guerrear contra os judeus. Os judeus vão ficar em defesa. E Zacarias escreve que eles vão plantear como planteia por um unigênito, e o próprio Deus vai derramar sobre ele um espírito de súplica, e eles vão suplicar como por um de unigênito. E é interessante entender isso aqui, pois os estudiosos vão dizer que quando os judeus suplicarem, pois não haver saída para eles, por causa da potência do anticristo, por causa da grande batalha, chamada de Batalha de Gog e Magog, é interessante que eles vão se lembrar de Deus. Aleluia. E quando eles se lembrarem de Deus e chorarem, Deus derrama o espírito de súplica sobre ele. E é interessante que na oração do Pai Nosso, quando Mateus capítulo de número 9, capítulo 6, verso 9, Mateus vai dizer: Pai Nosso que está nos céus. Mas quando você busca a tradução do texto, no hebraico está escrito: Abba, Pai que está nos céus. Eles vão clamar: Abba, Pai, tu está nos céus, seja feita agora a tua vontade, assim como na terra, como também nos céus. Visto que quando eles não encontrarem saída, também eles vão te entoar o salmo de número 121, quando eles dirão agora: oh glória, eleva os meus olhos para os montes,
E dentro desse texto da grande tribulação, do capítulo de número 24 de Mateus ao capítulo de número 25, quando Jesus vai falar agora 3 parábolas, Jesus vai mostrar a parábola da tribulação, da grande tribulação, Jesus vai mostrar a parábola da figueira, vai mostrar as parábolas das virgens, tudo isso por causa de uma única pergunta que o André lhe havia feito: Senhor, que sinais acontecerá e o que sucederá nos últimos dias? Aleluia. Aí Jesus vai olhar e vai dizer: primeiro, acutelai-vos para que ninguém vos engane. Acutelai-vos para que ninguém vos engane. Aleluia. Glória a Deus. Visto que quando eles chamaram Jesus e disse: Senhor, dá uma olhada aqui no templo, veja a belezura do templo. Não, olha para a estrutura desse templo. Aí Jesus olha e diz assim: olha, deixa eu liberar uma palavra. Talvez esse templo não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando Jesus diz essa palavra, agora, depois da sua ascensão, 40 anos depois, a Bíblia diz que agora os romanos invadiram Jerusalém e o general Tito vai agora queimar o templo de Jerusalém e saquear toda a cidade, para cumprir a palavra que Jesus havia dito, pois visto que o templo e a sua belezura estava repleta de ouro, eles tiveram que triturar as pedras, porque na queimação do templo o ouro derreteu e entrou nas frechas da pedra. Tudo isso para se cumprir a palavra que Jesus havia dito. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E isso aqui é interessante porque quando Jesus estabeleceu seu trono na terra, quando ele pisar sobre o monte das oliveiras e abrisse uma fenda no meio do monte, as nações que agora irão subir para Jerusalém para guerrear contra Jerusalém, Jesus vindo com a igreja e com os anjos, ele vai lutar a favor de Israel. Visto que no Antigo Testamento Deus abriu o Mar Vermelho, Aleluia. mas agora no Novo Testamento Deus vai abrir uma fenda. Oh glória! No Antigo Testamento foi coluna de água, paredes de água, mas no Novo Testamento vai ser paredes de pedra. Glória, aleluia. No Antigo Testamento, diante do Mar Vermelho, o faraó passou no Mar Vermelho e o mar se fechou. Olhando para o Novo Testamento, onde abrisse a fenda e o anticristo e o seu exército vão entrar, as pedras vão se fechar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E isso aqui é interessante, porque uma vez que Jesus agora estabeleceu o seu reino, estabeleceu o seu trono, e agora muitos refugiados dos judeus e gentios, o justo, virão adiante da presença do grande rei. Ele será rei e um só será o seu povo. Aleluia. E isso aqui é interessante porque Zacarias descreve que agora a terra vai se encher de conhecimento acerca dele, e agora uma vez no ano as nações subirão para Jerusalém para lhe adorar no templo. Glória. E a nação ou a casa que não subir, não virá chuva nem orvalho sobre essa casa. Quando o Senhor fulminar o exército do anticristo e os refugiados, que o Senhor dará ordem à sua igreja, aos seus anjos, para juntarem os povos que ficaram para a vinda de Jerusalém, virão justo, mas virão injusto. Virá bode, mas também virá ovelha. Oh glória, mas ele conhece. Quando todos se apresentarem diante dele, ele vai olhar e dizer: agora, apartai-vos você de mim, porque você é bode. Entrai pela cidade santa, porque você é ovelha. Muitas nações virão para a cidade de Jerusalém quando ele estiver sentado no seu trono, mas ele conhece quem é justo e quem é injusto, porque ninguém pode esconder o que está no seu coração diante dos olhos do Senhor. Ninguém. Quando os anjos da igreja reunirem os povos que ficarem depois da batalha de Gog e Magog, e diante da presença do Senhor vai
E ele vai dizer assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Glória a Deus, aleluia. E isso aqui é interessante demais, porque Jesus está dizendo assim: olha, nenhuma geração, ninguém vai passar diante de mim sem que primeiro isto aconteça. Olhando a descrição agora do texto que nós acabamos de ler, o versículo de número 32, ele diz: todas as nações se reunirão em sua presença, e ele separará um dos outros como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Glória a Deus. Diante do seu trono, ele conhece quem é ovelha e quem é bode. E então dirá o rei os que estiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai, entrai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Grande Porque eu tive fome e me deste de comer. Oh, glória. O que Jesus está dizendo é: lembra dos refugiados no período da tribulação que se refugiou? Glória a Deus. Jesus disse: eles vão ter fome nesse grande dia, mas quando eles tiverem fome, tem pessoas que vão me rejeitar, e rejeitando eles, rejeitarão a mim. Aí ele diz: olha, eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu tive enfermo e não fosse me visitar, fui peregrino e não me hospedaste. Esse texto aqui aponta para os refugiados que se refugiarão no período da grande tribulação, para não morrer e não aceitar a marca do anticristo. Eles vão se refugiar, mas nem todo mundo lhe dará refúgio, nem todo mundo lhe dará alimento. Aqueles que estarão presos, nenhum dos seus irmãos vai lhe visitar, dizendo: está vendo, você está preso porque você aceitou a marca do anticristo. Você não aceitou a marca do anticristo, é por isso que você está preso. E muitos dizem assim: mas me dá uma comida aí. Ele diz: não, aceite a marca do anticristo. E esse texto aqui, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim. E haverá algumas pessoas que diante do seu trono vai dar justificação, dizer: Senhor, mas quando foi que te vimos com fome? Quando foi que te vimos nu? Tem gente que vai tentar barganhar o Senhor diante do seu trono. Com Deus não há barganha. A palavra que sai da sua boca é: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E é interessante que nesse grande dia, a Bíblia agora vai dizer que no período desse período milenar, muitos ressuscitarão para a vida eterna, como também muitos ressuscitarão para a condenação eterna. Porque ressuscitarão para a condenação eterna, para provar e ver as oportunidades que eles perderam. E a oportunidade que temos de aceitar o Senhor e estar e de viver com o Senhor é agora e não amanhã. Aleluia. A oportunidade que temos é agora, no período da graça. Glória a Deus. E a graça não é de graça. Jesus pagou um alto preço. E esse preço foi preço de sangue. Esse preço foi preço de sangue. E ainda tem muita gente que menospreza e despreza este sangue precioso de Jesus. É, Jesus. E triste é que a coisa é, quando Jesus olhava para o rosto do indivíduo e de ver que muitas oportunidades que ele teve, que ela teve, e dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Isso é interessante porque Jó, ele só conhecia Deus que ouviu falar. Depois de todo o processo que ele vivenciou, ele disse: Senhor, agora pensei que tudo
e diante do seu trono branco não haverá uma justificativa diante dele. Ninguém vai se justificar diante do trono dele porque fez coisa boa ou porque é bom. Não, ninguém. Lá não haverá diante do seu trono a esposa ou o esposo que possa dizer um pelo outro. Ninguém pode se escapar diante dos seus olhos. Aleluia, Jesus. Porque Jesus disse: se aquele que não deixar pai, mãe, filho, esposa, por amor ao meu reino, não é digno de mim. E deixar aqui não é abandonar, é não colocar ele em segundo plano, é colocar ele em primeiro plano e em primeiro lugar. Aleluia. Aleluia, Deus. E isso aqui é muito interessante, porque quando nós olhamos esse texto, quando haver uma separação, essa separação quem vai fazer Jesus não é o pastor da igreja, quem vai fazer essa separação é Jesus. E eu oro ao Senhor para que nós não possamos estar ao lado opostos. Glória a Deus. Eu oro ao Senhor para que não possamos estar do outro lado, mas que possamos estar do lado do Senhor. E quando nós já vemos ainda a descrição desse texto, o texto vai dizer que Jesus vai perguntar ao indivíduo, e o indivíduo vai olhar e vai dizer: Senhor, mas como foi que aconteceu essas coisas? Quando foi que sucedeu esse negócio que eu não percebi, que eu não vi? Ou seja, que eu te deixei em segundo plano, que eu deixei de ajudar alguém? Glória a Deus. Jesus disse que quando você deixar de ajudar um destes meus pequeninos, a mim você deixar de ajudar. Quando você deixa de socorrer a um destes pequeninos, ao Senhor você deixa também de ajudar. Porque o Espírito Santo, ele habita em nós, e através de nós ele cumpre os seus sinais. Aleluia. E se ele está em nós, Jesus está em nós, quando nós deixamos de ajudar alguém, ao Senhor nós deixamos, ao Senhor nós abandonamos. E diante dos seus olhos, ninguém vai se escapar. Glória a Deus. Ninguém vai dar uma justificativa diante do Senhor. Ninguém vai dizer: Senhor, porque eu não tive tempo, eu não tive oportunidade. O Senhor vai dizer: tempo você teve, não foi pouco. Agora você vai ter um tempo eterno, e é no lago de fogo. E dura coisa é se aguardar do Senhor. E se aguardar aqui não é se desviar, é o Senhor que vai dizer assim: eu vou te tirar você de mim porque eu não te conheço. Você não está ligado em mim e eu não estou ligado em você. É, Jesus. É por isso que João, capítulo de número 15, ele vai descrever sobre a videira verdadeira. E esta videira só estamos enxertados nele porque nós passamos a dar fruto a partir dele. Aleluia. Nós passamos a dar fruto a partir dele e não a partir de nós mesmos. Oh, glória a Deus. Não tínhamos nada para dar fruto, mas ele olhou para um homem, para uma mulher infrutífera e disse: a partir de mim você vai frutificar. Você era estéril, mas agora você, oh glória, vai dar fruto, porque ele tira a tua esterilidade. Glória a Deus. Aleluia. E diante dele, nós diremos: Senhor, nós somos peregrinos, mas nós te visitamos. Ele dirá: você visitou o seu irmão que estava enfermo, você visitou, oh glória, o seu irmão que estava preso, oh Jesus maravilhoso, você alimentou o seu irmão que estava com fome,
é contado diante do Senhor. É por isso que Paulo diz, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o trabalho da sua obra não é vão. Glória a Deus. Aleluia. Nada que fazemos é em vão. Pois visto que diante do seu tribunal ninguém vai se escapar. Visto que a igreja não passará pelo tribunal branco, mas passará pelo tribunal de Cristo, para ser galardoada por Ele, pelo trabalho prestado que fez aqui na terra. Mas diante do tribunal branco do Senhor, não, será um dia de choro, de tristeza e de ranger de dente, vendo as oportunidades que perderam. Muitos olharão diante do tribunal e o Senhor assentado e olharão: Senhor, me perdoa, deixa eu fazer um pouco mais. O Senhor vai dizer: o seu tempo acabou, o seu tempo se findou, o tempo de fazer você não fez, mas agora chega. Meu Deus. É o que o Senhor disse no Getsemane: agora basta, chegou a hora. O que tinha que ser feito se fez, mas agora findou-se, Deus. E isso é importante nós entender, que o tempo que temos de fazer para o Senhor e com o Senhor é agora. Aleluia. O tempo que nós temos que estar e viver com o Senhor é agora. Glória a Deus. É agora. Visto que algumas pessoas olham e dizem: mas ainda estou novo ainda, deixa eu chegar na velhice, aí talvez eu me converta. Não é a questão de você chegar na velhice, a questão é: se você morrer agora, para onde a sua alma vai? É Jesus. Porque se a alma do ímpio morrer sem Jesus, ele vai para o inferno e o Senhor não vai lhe livrar. O Senhor não vai livrar o injusto por ele ter lhe dado uma vida justa aqui na terra e de poder desfrutar da sua presença. E nisso ninguém vai se escapar diante dele. Glória a Deus. Ninguém vai se escapar. Aleluia, Jesus. E por isso nós temos essa oportunidade hoje de participar da ceia do Senhor, porque Jesus diz: fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Isto é apenas um memorial de dizer: Senhor, valeu a pena te servir lá na terra, valeu a pena estar com o Senhor, valeu a pena estar entre os meus irmãos, e lá nos céus Jesus vai nos ceiar. Eita glória, Jesus maravilhoso, visto que quem não participa da ceia do Senhor aqui na terra, naquele grande dia também não participará. Não vai participar. Glória a Deus. Porque o que nos dá vida, o que nos mantém vivo, é o pão e o sangue que nos mantém vivo. Se o homem deixa de se alimentar do pão, e se ele deixa de tomar, oh glória, o sangue, o cálice que o suco de uva representa, o sangue de Jesus, não tem parte com ele. Não tem parte com ele. E o que espera é apenas o julgamento final. E diante do julgamento final, a mãe não pode interceder pelo filho. Diante do julgamento final, a esposa não pode interceder pelo esposo e nem o esposo pela esposa. Pois visto que diante dos olhos do Senhor, aquele que João disse que está com os olhos como chamas de fogo, olhando e contemplando os bons e os maus. Glória a Deus. E esse texto do tribunal de Cristo,
Tem gente que diz, não, quando eu deixar isso aqui, eu vou aceitar Jesus. Você não vai deixar nunca. Verdade. Tem gente que está preso nas artimanhas ciladas do diabo. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, o sangue de Jesus quebra toda a cadeia do diabo. Ele quebra, oh glória, todo o jugo das trevas. Ele repreende toda a enfermidade. Oh Jesus maravilhoso. E não há nada nem ninguém que esteja preso diante da sua presença. Verdade, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Se coloque de pé, que eu quero orar por você em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, ó Senhor, em teu nome santo, meu Senhor, Pai, nessa noite em nome de Jesus Cristo, ó Pai, Pai, eu te peço visita nessa noite, ó Pai, os meus irmãos que estão aqui, ó Pai, visto que diante da tua presença não há ninguém que possa, meu Senhor, te impressionar, não há ninguém, meu Senhor e Santo, que se apresente diante do Senhor para dizer eu sou justo, não há ninguém diante do Senhor para que possa dizer eu sou bom, pois bom é só o Senhor. Eu te peço, meu Senhor da glória, visita o meu irmão nessa noite, ó Pai, toma a sua petição nas tuas mãos, ó Senhor, se ele tiver, ó Pai, passando por alguma enfermidade, eu repreendo em nome de Jesus, enfermidade saia, ó Jesus maravilhoso, e se tiver alguém passando por necessidade, tu és um Deus de surpresa, surpreende ainda esta semana, meu Senhor, de uma forma sobrenatural da tua parte, ó Pai, se tiver também, ó Pai, algum irmão nosso que está lá no presídio, ou que está sendo aprisionado, ó Jesus, e que está sendo afrontado, e no poder do teu nome santo, nós repreendemos, saia, seja liberto em nome de Jesus, e aqueles, ó Pai Santo, que está, meu Senhor da glória, precisando, ó Pai maravilhoso, de uma vestimenta, eu creio, meu Senhor, que o teu sangue veste, o teu sangue cobre toda a nudez, ó Pai, e em nome de Jesus, aqueles que estão forasteiros e peregrinos, ó Pai, ó Senhor da glória, por desertos e nações, Pai, em nome de Jesus Cristo, envia recursos, prepara a moradia, meu Senhor, e em nome de Jesus Cristo, no poder que há na tua palavra, e se há algum entre nós, meu Senhor, ó Senhor, que anda, meu Senhor da glória, peregrino, meu Senhor da glória, ó Senhor, precisando de uma moradia, tu és o Deus que nos dá moradia fixa, ó Pai, ainda que nos dê na terra, mas há uma moradia fixa no céu, para a glória do teu nome santo, e nessa noite eu te peço, meu Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, visita aquele que está no seu lar, que está enfermo, meu Senhor da glória, e que não tem disposição de ânimo nesta noite, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, revigora a fé nesta noite, desperta a fé amortecida no poder que há na tua palavra, e em nome de Jesus Cristo, seja despertado agora, em nome de Jesus Cristo, levante nesta cama, saia depressão, ansiedade, em nome de Jesus Cristo, porque o nome do Senhor Jesus Cristo pode ir em lugares improváveis, talvez, ó Pai, eu te peço, aquilo, meu Senhor e santo e bendito, que está, meu Senhor, no coração do teu filho, ó Pai, cumpre, e no meu coração, meu Senhor, os teus projetos e prodígio, cumpre e realiza no teu devido tempo, e oração que eu te peço, te faço nessa noite, e você que crê, diga amém. Amém.